Paulo Guedes diz que PIB veio estável no trimestre mais trágico da pandemia. Ministro da Economia não quis falar sobre a queda de investimentos, mas destacou o aumento da poupança. PIB registrou queda de 0,1% no segundo trimestre deste ano, segundo o IBGE. Assisto agora, em Últimas Notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou nesta quarta-feira, que o resultado do Produto Interno Bruto, PIB, mostrou estabilidade no segundo trimestre deste ano. PIB estável, declarou, ao ser questionado pela reportagem do G1, se o resultado era bom ou ruim. Guedes também foi questionado se a queda na taxa de investimentos preocupa, por indicar uma evolução futura sobre o comportamento da economia. Ele destacou outro ponto: o aumento da taxa de poupança, que bateu recorde. Foi a maior taxa de poupança, se limitou a dizer. Em evento da Frente Parlamentar Brasil Competitivo, Guedes disse que o resultado do PIB divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que a economia andou de lado no segundo trimestre, com estabilidade, naquele que, segundo afirmou, foi o trimestre mais trágico da pandemia. Justamente abril, maio e junho deste ano, quando entrou de novo o auxílio emergencial, nós mantivemos a responsabilidade e o compromisso com a saúde do brasileiro, declarou o ministro, acrescentando que a economia está crescendo novamente. Dados divulgados pelo IBGE mais cedo mostram uma retração de 0,1% do PIB no segundo trimestre, na comparação com os 3 meses anteriores. Os números indicam que a economia brasileira perdeu fôlego, após ter avançado de 1,2% nos 3 primeiros meses do ano, completando 3 trimestres seguidos de alta. O resultado veio mais fraco que o esperado pelos analistas. A expectativa em pesquisa da Reuters era de um crescimento de 0,2% no segundo trimestre, na comparação trimestral. A maior queda foi da agropecuária, menos 2,8%, afetada por quebra de safra seguida pela indústria, menos 0,2%, que vem sendo abalado pela falta de insumos e custo elevado das matérias-primas. Por outro lado, os serviços cresceram 0,7% na comparação com o primeiro trimestre, diante da reabertura da economia com o alívio nas medidas de contenção da Covid-19. Entre as atividades industriais, o pior desempenho foi o das indústrias de transformação, menos 2,2%, e da atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos, menos 0,9%. Por outro lado, houve avanço de 5,3% nas indústrias extrativas e de 2,7% na construção. Dentre os 3 grandes setores da economia, apenas o de serviços não recuperou o patamar pré-pandemia, operando ainda 0,9% abaixo do quarto trimestre de 2019. Já indústria e agropecuária ficaram, respectivamente, 1,6% e 3,3% acima do patamar observado antes da crise sanitária. Pela ótica da despesa, consumo das famílias teve variação zero na comparação com o primeiro trimestre. Os investimentos tiveram queda de 3,6%. Já o consumo do governo teve alta de 0,7%. Os investimentos medidos pela Formação Bruta de Capital Fixo, FBCF, que reúnem os gastos das empresas e do governo com máquinas e equipamentos, infraestrutura, construção e inovação, voltaram a cair, menos 3,6%, após 3 trimestres seguidos de alta. Já a taxa de poupança bateu recorde histórico neste segundo trimestre. Ela ficou em 20,9%, ante 15,7% no segundo trimestre de 2020, e foi a maior já registrada na série histórica que, para este indicador, teve início em 2000. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.